Olá, retomando aqui as nossas videoaulas, a gente passa a falar agora sobre a medida emergencial chamada suspensão temporária do contrato de trabalho, medida essa que está prevista também lá na MP 936. Esta medida ela consiste na possibilidade de a empresa celebrar com o seu trabalhador um acordo por escrito, que pode ser de forma individual ou por negociação coletiva, ajustando a paralisação total das atividades laborativas, sejam teóricas, práticas, presenciais ou remotas. Durante esse período de suspensão, o governo federal irá conceder ao trabalhador um benefício emergencial que vai ter como base de cálculo o valor do seguro-desemprego, muito parecido com as regras que a gente já mencionou antes, mas que a gente vai detalhar aqui as especificidades a seguir. Antes, vale a pena destacar que, para implementar esta medida, são necessários o cumprimento de alguns requisitos. O primeiro deles, deve ser celebrado de forma prévia um acordo por escrito, como eu já disse, individual ou por negociação coletiva. Nesse acordo deve estar indicada ali a medida que foi implementada, o período de duração dela e se vai haver ou não pagamento de alguma ajuda mensal compensatória durante esse período. A gente vai já falar sobre essa ajuda mensal compensatória, quando ela é obrigatória, quando não é, qual é o valor. Além disso, o aprendiz ele deve ter acesso, não só o aprendiz, qualquer outro trabalhador, ele deve ter acesso à minuta desse acordo por escrito com uma antecedência mínima de 2 dias, para que ele possa analisar as cláusulas, os termos propostos, e então avaliar se ele vai ou não assinar o acordo proposto. Feito um acordo individual, a empresa ela tem 10 dias para encaminhar esse acordo ao respectivo sindicato laboral da categoria do trabalhador que o assinou. Foi feito um questionamento no âmbito do Supremo Tribunal Federal acerca da constitucionalidade desses acordos individuais. E o Supremo, num primeiro momento, em sede liminar, entendeu que o sindicato poderia não acolher o acordo individual, mas quando foi a plenário, o plenário, então, do Supremo não confirmou a liminar e entendeu que os acordos individuais podem ser celebrados, eles são constitucionais, são válidos para a adoção da medida de suspensão temporária do contrato, embora permaneça a regra do artigo 11, parágrafo 4º, de que a empresa tem que encaminhar ao sindicato do trabalhador o acordo individual firmado, e aí no prazo de 10 dias. Ainda sobre a suspensão, a pergunta que surge, e que talvez seja a mais importante aqui dessa medida, é: durante a suspensão, a empresa paga alguma coisa para o trabalhador ou não? A resposta é: depende. Depende da renda bruta oferida pela empresa no ano calendário 2019. Vamos olhar com mais cuidado esse ponto. Está dito lá na MP o seguinte: se a empresa teve uma renda bruta superior a 4,8 milhões no ano calendário 2019, ela obrigatoriamente terá que pagar uma ajuda mensal compensatória ao trabalhador num valor correspondente a 30% do salário do empregado, e essa ajuda mensal será paga enquanto perdurar a suspensão do contrato. Perceba que não é salário, é uma ajuda mensal compensatória que terá o seu valor correspondente a 30% do salário. A gente vai, no próximo slide, mencionar aqui as características dessa ajuda mensal compensatória, diferenciando ela do salário. Durante a aplicação desta medida de suspensão, o governo federal, por sua vez, irá pagar um benefício chamado benefício emergencial ao trabalhador, incluindo o aprendiz, que será na ordem de 70% do valor a que o trabalhador teria direito de seguro-desemprego. Vale a mesma regra já dita em vídeos anteriores, que o aprendiz, em regra, não tem direito ao seguro-desemprego, mas esse benefício pago aqui não é o seguro-desemprego, é um benefício emergencial, não se confunde com o seguro-desemprego, mas apenas utiliza a mesma base de cálculo do seguro-desemprego. Base de cálculo essa que, para os trabalhadores que recebam menos de um salário mínimo por mês, será de um salário mínimo por mês, porque este é o piso do seguro-desemprego. Qualquer trabalhador que receba menos de um salário mínimo por mês, aqui no caso dos aprendizes isso vai acontecer porque a jornada deles é parcial, a qualquer trabalhador então que receba menos de um salário mínimo por mês, se tiver acesso ao seguro-desemprego, esse seguro-desemprego será de um salário mínimo, porque este é o piso deste benefício chamado seguro-desemprego. Portanto, aqui, a base de cálculo do
benefício emergencial para os aprendizes será um salário mínimo. Nesse caso aqui, o benefício será, então, de 70% de um salário mínimo. Obviamente, se o aprendiz receber um salário mensal superior a um salário mínimo, a base de cálculo aqui não vai ser um salário mínimo, vai ser um pouquinho mais, mas a gente não vai entrar aqui no detalhamento dessa regra, porque é muito raro ter um aprendiz que ganhe mais de um salário mínimo. Bom, a situação já muda de cenário se a empresa ela tiver oferido renda bruta inferior a 4,8 milhões no ano calendário 2019. Porque aí, nesse caso, não há obrigatoriedade de pagamento de ajuda mensal compensatória. Perceba uma coisa, em nenhum dos dois casos é obrigatório pagamento de salário. No caso da empresa com renda bruta superior a 4,8 milhões, o que será devido é uma ajuda mensal compensatória. No caso de empresa com renda bruta inferior a 4,8 milhões, nem mesmo a ajuda mensal compensatória é obrigatório, é facultativa, a empresa paga se quiser. Nesse caso, da empresa com renda bruta inferior a 4,8 milhões, o governo ele vai, então, pagar um benefício emergencial ao trabalhador, incluindo o aprendiz, na ordem de 100% do valor do seguro-desemprego a que o trabalhador teria direito. No caso do aprendiz, será de 100% de um salário mínimo, caso o aprendiz receba salário de até um salário mínimo antes da aplicação da medida. Uma coisa importante aqui é a seguinte: em qualquer um dos dois casos que estão na tela, ou seja, independentemente da renda bruta oferida pela empresa no ano calendário 2019, ao ser implementada a medida de suspensão temporária do contrato, a empresa deve manter os benefícios concedidos anteriormente à implementação da suspensão. Então, eventual pagamento de plano de saúde, plano odontológico, cesta básica, qualquer outro benefício concedido antes da implementação da medida de suspensão deve ser integralmente mantido durante a suspensão temporária do contrato. Isso é o que está previsto lá no artigo 8º, parágrafo 2º, inciso 1º da medida provisória 936 de 2020. A única ressalva que eu faço aqui é em relação ao Vale Transporte, que não necessariamente precisa ser pago durante a suspensão temporária do contrato, uma vez que na própria lei do Vale Transporte está dito que o pagamento desse benefício deve ser usado para custear o deslocamento casa-trabalho, trabalho-casa. Como não vai haver esse deslocamento, uma vez que o contrato está suspenso, não é obrigatória a manutenção do Vale Transporte durante o período de suspensão. Por óbvio, a empresa precisa lembrar também de não fazer aquele desconto de 6% no salário do trabalhador que é feito por conta da empresa pagar o Vale Transporte ao seu empregado. Então, esse desconto precisa igualmente ser cessado caso a empresa cesse também o pagamento do Vale Transporte durante o período de suspensão temporária do contrato de trabalho. Sobre a ajuda mensal compensatória, ela tem as seguintes características. Ela vai ter o seu valor definido no acordo por escrito, caso a empresa tenha oferido renda bruta inferior a 4,8 milhões. Isto porque, nesse caso, o pagamento da ajuda mensal compensatória é facultativo, então ela paga se quiser, querendo pagar, ela vai definir o valor no acordo. Se a empresa tiver oferido renda bruta superior a 4,8 milhões, o valor da ajuda mensal compensatória já está estipulado na medida provisória, será de 30% e será, então, informado esse valor no acordo por escrito celebrado com o trabalhador. Como eu já disse, a ajuda mensal compensatória ela tem natureza indenizatória e não salarial, portanto, ela não integra a base de cálculo do FGTS e de contribuição previdenciária. Aliás, a gente vai ver em vídeos, aulas a seguir, que durante o período de suspensão sequer é devido o pagamento de fundo de garantia e contribuição previdenciária, uma vez que o contrato está suspenso. E o valor pago a título de ajuda mensal compensatória, ele também pode ser deduzido do imposto de renda pessoa jurídica, caso a empresa seja tributada pelo lucro real, é o que está dito também lá na medida provisória 936.
A gente continua nessa mesma temática no próximo vídeo, não saia daí.